Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós nos reunimos mais uma vez. É claro que sempre reunidos e unidos pela palavra e pelo nosso amor que nós temos a Jesus. É isso que me une a você. É isso que te faz estar aí vendo esse vídeo. É o nosso amor em comum que nós temos pelo Rei da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Hoje eu trago um tema que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e está no capítulo 13. E o nosso tema hoje é o amor. Mas hoje eu quero homenagear a todas as mães com a palavra que eu trago hoje. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deste é o amor. Bom, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, essa primeira carta, o contexto que estava chegando essa carta, o que estava acontecendo na cidade de Corinto, é que as pessoas estavam discutindo entre si quem era melhor. Sou eu que falo línguas? Sou eu que profetizo? Sou eu que faço isso ou aquilo? E Paulo então escreve sobre o amor, porque ele diz assim, olha, havendo profecias, elas desaparecerão. Aqueles que falam línguas, as línguas cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, quando vier o que é perfeito, ou seja, Cristo, então o que em parte será aniquilado. Quer dizer, aquela parte que o ser humano está ali discutindo, brigando, será aniquilado, porque Jesus é Senhor de todas as coisas. E ele fala, olha, eu era como menino, agora eu abro mão das coisas de menino, das coisas próprias de menino, porque cheguei a ser homem, quer dizer, cheguei a uma certa maturidade, que eu percebo que eu posso ter todos os dons do mundo, mas se eu não tiver amor, nada me adiantará. E ele descreve o amor.
quando Paulo fala do amor aqui, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amor que tudo sofre, amor que tudo crê, amor que tudo espera, tudo suporta. Paulo está se referindo ao próprio Cristo. Cristo é o único que consegue agir com esse amor e com essa perfeição, com esse amor perfeito. O amor perfeito é aquele que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Esse é o amor perfeito. Paulo tinha na sua mente, nesse momento, e no seu coração, a própria imagem, a própria essência de Cristo, é o que ele estava querendo nos mostrar nessa hora, porque ninguém ama perfeitamente a não ser o próprio Cristo, o Deus vivo no meio de nós. O que acontece? Eu sei que um dia, em algum lugar, um escritor cristão nos lembrou o seguinte, que o amor de Deus é tão grande, que uma mente limitada como a sua e a minha, jamais seremos capazes de entender, de compreender e decifrar tamanho amor, de tão grande é o amor de Deus. E Deus, ele é infinito, e nós somos finitos, e o finito jamais poderá entender o infinito. O amor de Deus é eterno, é infinito, é uma fonte que jorra sem parar. E nós podemos imaginar com a nossa mente o amor de Deus o quanto a gente quiser, que nós nunca chegaremos a um conceito ou a um sentimento de extremo tamanho como é o amor de Deus. Nós não conseguimos, porque somos limitados. Mas, dizia esse escritor cristão, que para que a gente tenha uma ideia do que seja o amor de Deus, nós poderíamos observar, por exemplo, uma mãe. O amor que uma mãe tem pelo seu filho é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, mesmo estando a milhões e milhões de quilômetros do amor de Deus. É o amor que na face da terra mais se aproxima do amor de Deus, mesmo estando ainda distante. Mas é desse amor que eu quero falar, é do amor de mãe, esse amor que mais se aproxima de um exemplo, claro, para as nossas mentes limitadas, do amor de Deus para a gente compreender. Eu sei que está próximo o Dia das Mães, e eu fico triste assim comigo, e nós deveríamos repensar nisso, porque todos os dias deveria ser o Dia das Mães. É o Dia das Mães, porque a mãe, ela não é só mãe, ela não é só minha mãe, e sua mãe não é só sua mãe no Dia das Mães. Sua mãe é sua mãe o ano inteiro, dia após dia, semana após semana, todo mês do ano. Ela é nossa mãe o tempo inteiro. Uma mãe é mãe em tempo integral. Ela não tem folga. Dizem algumas mães que no momento de dor, quando os filhos são pequenos, uma disse um dia, olha, eu não posso nem morrer, porque se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então, às vezes, a mãe tem até esse cuidado, esse pensamento de falar, olha, eu não posso morrer porque eu tenho que cuidar do meu filho. Por quê? Não porque outra pessoa não vai cuidar, mas como uma mãe cuida, ninguém cuida. É essa a preocupação. Uma mãe sabe que ama o filho de uma maneira que ninguém pode amar, porque só ela sabe o tamanho desse amor. Só o coração dela é fonte desse amor materno. E então, eu quero lembrar que esse amor que Paulo aqui define é um amor muito, mas muito parecido com o amor de mãe. O amor de mãe é um amor paciente. Olha, pensa num filho que nasce e que é cuidado, que tem todo o carinho. A mãe cuida,
limpa, dá banho, dá mamadeira, vai tendo a alegria de ver a criança crescer. Depois a criança vira uma adolescente difícil, contestador, que não arruma a cama, que não contribui em nada com a casa, que não quer lavar a louça, não quer arrumar o guarda-roupa, que é tudo uma bagunça, que não quer cumprir o mínimo que se é exigido de um filho, quer se organizar, estudar, tirar boas notas. Alguém que não paga aluguel, não se preocupa com condomínio, que tem um único compromisso de estudar, de tirar boas notas, passar de ano e dar essa alegria para a mãe. A mãe ainda tem a paciência, não é? De estar do lado, orientando, e quando o filho repete de ano, a mãe está ali abraçando e falando, não, meu filho, ano que vem você vai passar. Uma mãe que tem a paciência, né, de suportar essas fases difíceis, de verdadeiros contestadores, de um espírito de independência imenso, e está lá a mãe, com paciência, esperando a fase passar, a fase difícil da adolescência, que todos nós conhecemos. Paulo diz que o amor é benigno, o amor é bom. Uma mãe sabe agir com bondade, mesmo quando ela dá umas palmadas, mesmo quando ela briga e exige. Porque uma mãe que briga, uma mãe que exige, uma mãe que dá uma puxadinha na orelha, que põe ali naquele castigo, que tira o telefone, que corta a televisão, que corta o Facebook, é uma mãe que visa o bem do filho. Às vezes é uma bondade amarga, mas não deixa de ser uma bondade. É uma bondade que coloca limite. Porque o filho, quando não tem limite, isso vai refletir na escola e na sua convivência com os amigos, com a comunidade onde ele vive. Quem não tem limite, quem não tem limite em casa, quem não respeita os limites dentro de casa, não vai respeitar na escola, não vai respeitar na rua, acha que pode tudo e fazer todas as coisas. Então, uma boa mãe, a mãe que ama, ela tem uma bondade muitas vezes amiga, no sentido de orientar, mas uma bondade amarga, que é um bom remédio para colocar limites no seu filho. Mãe sabe de todas as coisas. Pode errar, uma mãe erra, mas ela sabe. Ela conhece o olhar, ela conhece a expressão corporal do filho. Uma mãe sabe. Uma mãe, ela é boa, é porque ela tem amor. O dia que ela não se importar e que o filho fizer todas as coisas, aí sim tem que se preocupar. Porque uma boa mãe, ela se preocupa, ela corrige, ela disciplina o filho com amor e por amor. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses. Olha, uma mãe é capaz de abrir mão de tudo por causa de um filho. Uma mãe não tem ciúmes do mundo, porque não é assim que todos dizem, que toda mãe cria o filho para o mundo? E é assim, dá todo cuidado, cuida, faz a faculdade, paga a faculdade com dificuldade, daqui a pouco o filho está no mundo. Mas é um filho que tem responsabilidade, um filho que tem limite, que vai respeitar as pessoas, vai ser um bom pai, uma boa filha, porque teve uma mãe que soube amar, uma mãe que disciplinou, uma mãe que cuidou, que direcionou, que ensinou. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. Uma mãe sofre a dor do filho de uma maneira muito maior do que a dor que o filho carrega no peito. Quando o filho é maltratado, quando um filho é humilhado, a mãe sofre a dor de uma maneira muito mais forte. Uma mãe sabe sofrer.
Uma mãe que ama sofre a dor do filho, mesmo que ela não queira. É involuntário essa dor, porque o filho saiu das suas entranhas. É como se fosse a própria carne. Um filho é a própria carne da mãe. Por isso ela sofre a dor do filho que vai preso, do filho que é perdido, que se perde para o mundo nas drogas, na bebida, nas más companhias, nas atitudes impensadas e irresponsáveis. Aquele filho que não tem hora para voltar, aquele filho que foge de casa de madrugada e depois volta para casa sem a mãe saber onde estava. Aquele filho que diz que vai voltar às 10 e volta 1h da manhã, 2h da manhã, 5h da manhã, ou então simplesmente não volta e a mãe vai ter que buscar em outro lugar porque o filho não voltou para casa. Amor que tudo sofre, mas também é um amor que crê. Uma mãe que ora, uma mãe que caminha com o Senhor Jesus, uma mãe que coloca os joelhos no chão. Essa mãe todos os dias lembra do seu filho. Todos os dias a mãe eleva o seu pensamento a Deus e em primeiro lugar pede pelos filhos. A mãe é um presente único que nós temos nas nossas vidas. É aquela que nunca vai dormir sem fazer uma oração direcionada a Deus em favor do seu filho. E a oração de uma mãe tem poder diante de Deus, porque a oração de uma mãe é o próprio amor agindo, é o amor orando, é o amor clamando, é o amor pedindo: toma conta do meu filho, faz dele um homem de bem, faz dela uma mulher de bem. Uma mãe sofre e ora todos os dias para os seus filhos. Pode estar pequeno, adolescente, jovem, adulto, uma mãe nunca deixa de orar. Sabe o que isso significa? O amor em ação. Uma mãe é um amor em ação. E é também um amor que tudo espera. Uma mãe sempre espera que aquele filho rebelde um dia se torne uma pessoa madura, uma pessoa que vai trabalhar, que vai ter responsabilidades, assumir responsabilidades no trabalho, na família. Uma mãe sempre espera o melhor do filho. Quantas mães não vão visitar seus filhos nas prisões? Quantas mães não saem cedo de casa para procurar o filho na rua perdido para droga? Quantas mães? A mãe tem aquelas que nunca perde a esperança do filho voltar de novo para casa e ser restaurado. E mesmo assim, quando perde a esperança no filho, a mãe é sempre a última a perder a esperança de que um dia o seu filho vai se tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. A mãe acredita até o fim. A mãe é aquela que não abandona o filho na primeira decepção, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. A mãe está sempre pronta para perdoar, para abraçar. Mas a rebeldia muitas vezes impede o filho de enxergar tamanho amor. O amor de uma mãe é aquele amor que suporta todas as fases de um filho rebelde, mas ela crê até o fim que esse filho vai voltar. Nós temos um exemplo lindo na história da igreja, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Ele tinha uma mãe que ela chamava Mônica, e que todos conhecem como Santa Mônica. Mônica orou por Santo Agostinho 25 anos. Agostinho vivia nas ruas se embebedando com os amigos e se relacionando com prostitutas. E um dia ele estava em casa e ouvia uma criança gritar: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele entendeu aquela mensagem como se fosse para ele.
E então ele abriu a Bíblia e abriu em Romanos 13:13. E lá em Romanos 13:13 está o motivo e o momento que Jesus converte o coração de Agostinho. E então, depois dele se converter, ele está lá num daqueles momentos na rua e passa uma prostituta e diz: Agostinho, venha! Ou seja, venha viver um momento de orgia, né? E ele disse: não, eu não vou. Aí ela vira para ele e disse: eu te conheço, venha! E ele diz para ela: não, você não me conhece. Esse novo Agostinho você não conhece. Jesus converteu o coração de Agostinho, que todos conhecemos como Santo Agostinho. Santo Agostinho foi resposta de oração. A mãe dele orou durante 25 anos, porque ela tinha medo de morrer e morrer deixando um filho perdido. E ele então, depois de 25 anos de oração, o Senhor ouve a oração de Mônica e converte o coração de Agostinho, e ele foi um dos maiores teólogos de todo o tempo, conhecido como Doutor da Graça. É aquele que se é conhecido como Doutor da Graça. Ele diz que tudo é pela graça, tudo que nós somos, tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Então, às vezes, muitas pessoas se desesperam e deixam de orar, mas uma mãe nunca deixa de orar. Enquanto ela estiver viva, enquanto ela estiver respirando, ela está orando pelos filhos. E eu quero nesse momento fazer uma homenagem à minha mãe. A minha mãe se chama Maria das Graças. Mãe, nesse momento eu quero dizer que eu te amo, que eu te agradeço tudo que a senhora fez por mim. Eu te agradeço as orações de todos os dias. Eu quero dizer que também não tem um só dia da minha vida que eu não me lembre de orar pela senhora. Quero dizer que eu tenho muitas lembranças da minha infância e do meu aprendizado com a senhora, de quando a senhora me ensinou a fazer a oração do Pai Nosso, de quando a senhora me levava para a igreja, e lembro tão bem de como a senhora cantava no chuveiro, e como era grande a minha alegria de chegar em casa e ver a sua alegria cantando no chuveiro ou ouvindo o Roberto Carlos. Ou então quando a senhora fazia pão de queijo, ou então quando a senhora fazia frango com maionese no domingo, ou então quando nós íamos para o clube juntas. Obrigada, mãe, pelo seu companheirismo e pela sua amizade que eu compartilho até no meu dia de hoje. Que Deus te abençoe, mãe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê ainda muitos anos de vida com saúde, com contentamento e com alegria. Porque hoje, nos meus 46 anos, eu vejo de uma maneira muito melhor e mais abençoada o valor imenso que a senhora tem na minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo seu dia e peço a Deus um coração que te ame cada dia mais e te respeite cada dia mais. Eu te amo, mãe. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. E quero dizer da minha grande alegria de saber que a senhora me tem como uma das melhores filhas do mundo. Eu quero dizer que a senhora também é a minha melhor mãe do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.